Então hoje nós teremos a exposição da nossa irmã Érica Dias. Que Jesus lhe inspire hoje e sempre. Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite. Que possamos permanecer envolvidos nessa paz, né? Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui e refletir um pouquinho com vocês o que a gente estuda diariamente, né? Então, compartilhar com vocês um pouquinho do nosso estudo. Nosso estudo hoje está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos itens 5 e 6, reconciliação com os adversários. Bom, esse estudo é um pouquinho ainda incômodo para todos nós, porque Jesus nos trouxe esse ensinamento há tantos anos, mas nós só não aprendemos esse ensinamento, mas como também não colocamos ele em prática. E aí eu vou começar o estudo contando uma historinha para vocês, né? Depois vocês vão perceber, vão entender o porquê eu estou contando essa história e vão saber que é uma história verídica. Então eu vou começar contando para vocês que há séculos atrás existia um rei muito poderoso. Ele era muito violento, muito truculento, tinha sede de poder, dinheiro, riquezas, territórios. E tudo o que ele podia fazer para conquistar todos esses bens materiais, ele fazia. Mas acontece que ele tinha um grande adversário, um grande inimigo, que era o rei de um país vizinho ao dele. E esse rei também o odiava, então os dois viviam em pé de guerra. Os dois se odiavam mutuamente e estavam sempre lutando um contra o outro para ver quem conquistava mais territórios, mais riquezas. Até que um dia esse rei muito poderoso resolve montar um plano, um esquema de guerra com o seu fiel escudeiro, que era um general que também era extremamente vingativo e cruel. E aí esse rei e o general traçam então um plano para invadir as terras desse rei inimigo, tomar todos os seus bens, toda a fortuna, inclusive o território, e ficar com o país deles, para eles. Então, durante meses, eles esquematizaram esse plano, até que eles colocaram esse plano em prática. E esse general, que era o comandante do exército desse rei, vai para a guerra, e o rei vai junto, e eles conseguem, enfim, derrotar esse rei. Bom, como em toda guerra, né, muitas pessoas morreram, muitas casas foram incendiadas, muitos bens foram tomados, e o rei conseguiu o que ele queria. E o melhor de tudo, o seu general, seu fiel escudeiro, capturou o rei inimigo, colocou ele amarrado, amordaçado, e veio arrastando ele até o território vizinho. Chegando no território do rei vencedor, o general e o exército apresentaram o rei vencido, todo estropiado, em um estado deplorável, e o rei vencedor diz que iria fazer uma festa, né, para comemorar a sua vitória, e manda chamar todo mundo, todos os súditos, todo o seu exército, e diz que quer todo mundo comemorando a derrota do seu inimigo. E mais do que isso, quero que vocês coloquem esse inimigo em uma jaula, numa gaiola, e pendure ele no centro do salão de festas do palácio para que todos que participem da festa possam ver esse inimigo derrotado. Bom, assim foi feito. O inimigo foi para a jaula, ele estava humilhado, muito machucado, todos riam, e assim foi a festa, né? Muita comida, bebida, música. E todos puderam zombar daquele rei capturado. Todos puderam jogar coisas neles, enfim, né? Fazer a festa com ele. No final dessa festa, o rei vencedor chama o seu general e diz: olha,
eu cansei, não sei mais o que vou fazer com esse meu inimigo. Então vou fazer o seguinte, vou te dar um presente. Você pode pegar ele, leva ele para os festejos fora do palácio, se diverte com ele, pede para o pessoal se divertir com ele e depois faça dele o que você quiser. Esse homem é seu, faça dele o que você quiser. O general parecia que ganhou um brinquedinho e fez isso, levou o rei derrotado para fora do palácio, mais humilhações e no final, cansado, né, porque quem faz o mal também cansa, né, uma hora a pessoa cansa, ficou entediado. E então ele jogou esse inimigo no fosso de crocodilos. Bom, esse é o fim da primeira parte da história. Séculos se passam e esses três personagens, o rei vencido, o rei vencedor e o general, reencarnam juntos novamente no cenário da Terra. Quem eram esses três personagens? O rei vencedor reencarna como Getúlio Vargas. O rei vencido reencarna como Carlos Lacerda. E o general reencarna como Gregório Fortunato. Então vamos recordar um pouquinho a história, nossa história. Antes de começar, é importante que eu fale aqui que há sempre um planejamento reencarnatório. E apesar deles serem adversários de longa data, de ter ali um grande comprometimento entre eles, com certeza absoluta houve esse planejamento reencarnatório para dar certo. Sempre é para dar certo, né? Mas a gente, com o nosso livre-arbítrio, né, a gente vai e escolhe caminhos que nos prejudicam, né, que fazem com que esse planejamento muitas vezes não dê certo, né? Então, o caminho desses três personagens se cruzam novamente. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil por uma longa data, né? E na década de 50 foi o seu último mandato presidencial. E Carlos Lacerda era um grande jornalista, mas era o maior adversário político de Getúlio Vargas. Eles se detestavam e viviam brigando um com o outro. Carlos Lacerda tinha um jornal muito famoso na época, que era a Tribuna da Imprensa. E ele estava o tempo inteiro soltando muitas matérias sobre Getúlio Vargas. E ele foi o responsável por uma grande crise também no governo da época de Getúlio Vargas. Então eles viviam brigando, viviam nisso, mas não sabiam, por conta do esquecimento do passado, o porquê desse sentimento todo de ódio entre os dois. E Gregório Fortunato, ele nasceu ali na fazenda de Getúlio Vargas, também nasceu. Então, desde criança, eles se tornaram amigos. E Gregório Fortunato ainda usava Getúlio Vargas desde criança. Ele olhava para Getúlio Vargas como se Getúlio Vargas fosse um deus. Então, desde criança, ele tinha essa subserviência a Getúlio Vargas, porque ele tinha sido seu fiel escudeiro em várias encarnações. Muito bem, os anos passam, Gregório Fortunato acaba se tornando também o homem de confiança de Getúlio Vargas, né? Seu general que tomava conta ali, que administrava, tomava conta da polícia, dos seguranças, fazia parte ali de toda essa parte da segurança de Getúlio Vargas. Bom, o que aconteceu a partir daí? Brigas, muitas brigas. Então, Gregório Fortunato, por sua própria vontade, usou seu livre-arbítrio e decide que vai armar um atentado contra Carlos Lacerda, para matar Carlos Lacerda. E então, livrar Getúlio Vargas de todas aquelas confusões que estava acontecendo, né? E para quem já sabe essa parte da história, lembra, ele planeja um atentado que aconteceu na Rua Toneleiro, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro.
E aí ele fica de tocaia, né, aguardando o Carlos Lacerda chegar. Carlos Lacerda chega num carro junto com o Major Rubem Vaz, que era na época o Major da Aeronáutica no Brasil. E quando os dois saem do carro, quando o Gregório Fortunato vê Carlos Lacerda descendo do carro, por um instante ele escuta uma voz que dizia: esse homem é seu, faça com ele o que você quiser. Que era uma reminiscência de outras vidas, né, que ele teve naquele momento. E o que ele fez naquele exato momento? Ele abre fogo contra Carlos Lacerda, atira, consegue acertar a perna de Carlos Lacerda, que sai com vida, mas ferido levemente. E acerta também o Major Rubem Vaz, que fica gravemente ferido e morre a caminho do hospital. Muito bem. Depois que isso acontece, há uma comoção geral, uma confusão, né? E o governo, que já vinha se arrastando com vários escândalos, decai de vez. Getúlio Vargas fica sabendo do atentado e fica extremamente triste, decepcionado, chateado, justamente por saber que o homem dele de confiança tinha se envolvido nisso tudo. Então ele ficou decepcionado porque ele já era um espírito que estava tentando se ajustar. Mas depois das investigações, concluíram que Getúlio Vargas realmente não sabia de nada, né? Não tinha absolutamente nada a ver com esse atentado. Ele é inocentado, mas aí as pessoas do partido, a população, todo mundo estava completamente consternado, perdido, e começa a pressão muito grande para que Getúlio Vargas renuncie. E Getúlio Vargas, aquele rei poderoso, acostumado a vencer, acostumado a vitórias, ao poder, não conseguia aceitar para a sua vida uma renúncia, um fracasso. E, infelizmente, no dia 24 de 8 de 1954, Getúlio Vargas decide sair do plano material pela infeliz porta do suicídio. Ele comete suicídio deixando uma carta que ficou muito famosa, né, onde ele diz: eu saio da vida para entrar na história. E ele, de fato, achou que aquela era uma saída honrosa. Enfim, né? Todos nós sabemos de todas as consequências, de todas as causas do porquê que o suicídio nunca será a melhor opção, que viver sempre é a melhor opção. Então, Getúlio Vargas tem seus compromissos mais uma vez agravados. E depois de um longo período de muitas aflições, de muitas amarguras, de muitos arrependimentos, ele consegue ser socorrido no plano espiritual por seus mentores. Ele se recupera, começa a trabalhar no plano espiritual e consegue ter acesso a essas memórias todas daquela época. E aí ele começa a entender o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele reconhece o general de antigamente como Gregório Fortunato. Ele reconhece a figura dele como um rei déspota, né? Reconhece Carlos Lacerda. Então, ele é levado a assistir toda essa história e um dos seus mentores espirituais, que ajudou ele nesse processo para que depois ele viesse a escrever essa história, foi o escritor português Eça de Queiroz. Que através da psicografia de Wanda Canuti, né, que foi a médium, psicografou esse livro, que é de onde eu conto essa história. Esse livro, eu botei ele aqui, chama-se Getúlio Vargas em Dois Mundos, né? E eu fiz um pequeno resumo, mas esse livro ele é maravilhoso, né? Porque a gente começa a entender, né, a história. Então, o livro deixa também entender que esses personagens estão se preparando para uma nova encarnação no Brasil, para um reparo, mas não se sabe necessariamente se em posições de poder
ou não, né? A gente sabe que a lei divina tem inúmeras formas e maneiras de fazer com que os adversários se reconciliem. Então existe, né, um planejamento reencarnatório que está sendo feito com muito cuidado, com muito carinho, para que dessa vez dê certo, né? Então, meus irmãos, é importante, né, extrair dessa história, porque não tenho dúvida que isso vai ser resolvido em algum momento, né? A gente não tem dúvida por quê? Porque a lei de Deus é uma lei de amor, de bondade, de caridade, de misericórdia. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. E através das nossas atitudes impensadas, da nossa teimosia, do nosso primitivismo ainda, o que a gente faz? A gente escolhe errado e a conta por essa imprevidência, ela chega, né? A fatura sempre chega. Agora, Deus, as leis divinas, são tão compassíveis conosco que vem assim uma parcela tão pequenininha e sem juros e a gente ainda reclama. Então, quando eu li essa história e entendi que é um exemplo tão concreto que Jesus trouxe para nós, quando Ele nos diz, nesse capítulo 10 do Evangelho, que é o nosso estudo de hoje, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ainda estás a caminho com ele. Não é tão mais fácil a gente resolver liquidar logo as nossas faturas com os nossos adversários? Porque tem muita gente que pensa assim, não, eu não sou adversário de ninguém, eu tenho adversários. E acha que faz tudo certo. Então, a gente pode até ser que nessa encarnação, né, a gente se considera uma pessoa boa, né, que não faz, que está fazendo tudo certo, né, que não fizemos nada para ninguém. E aí não sabe por que certas coisas acontecem conosco. Mas a gente não tem ideia das temporadas anteriores da nossa vida. A gente só está enxergando um episódio de uma temporada. Porque a gente não sabe o que a gente fez antes, o que veio antes. Então, o que veio antes? O que eu fiz antes? A gente sabe que nós estamos na nossa melhor encarnação. Essa, sem dúvida, é a nossa melhor encarnação. E a gente sabe que a gente tem que pegar essa encarnação e aproveitar, mas espremer bem mesmo, para poder sair tudo o que a gente precisa. A gente precisa aproveitar essa encarnação para reparar tudo aquilo que nós já fizemos, para pedir perdão a todos aqueles que nós já magoamos. Eu acho também que a gente precisa esquecer um pouco quem nos ofendeu e começar a pensar mais em quem nós ofendemos no nosso dia a dia ou nas nossas encarnações passadas. Eu sei que às vezes é muito difícil, né, eu chegar aqui em cima, falar para vocês, perdoe os seus inimigos, reconcilia com os seus adversários, né? Porque quando a gente passa por determinadas situações, é de fato muito difícil a gente conseguir perdoar, né? A gente conseguir entender o que o outro fez, né? E às vezes a gente não vai realmente conseguir entender, não vamos realmente conseguir entender. Mas qual é o objetivo do perdão? O perdão é para o outro ou para mim, no final das contas? O verdadeiro objetivo do perdão é curar o nosso ódio, é curar aquilo que nos prejudica. É claro que quando alguém nos prejudica, a gente não vai esquecer aquilo. Com o tempo, dependendo da nossa evolução moral, isso até acaba acontecendo. Mas eu acho que essa não pode ser a nossa maior preocupação quando a gente fala de perdoar os vossos inimigos.
E Jesus disse: perdoai, amai e orai por eles. Mas não disse que era para a gente ficar colado neles o tempo todo. Por quê? Porque é uma questão de sintonia, né? De afinidade. Então, fazer o mesmo mal ao outro, na mesma medida da vingança, do ódio, da crueldade, não vai resolver o nosso problema. E a gente precisa entender isso. A pessoa que às vezes perde um ente querido, vítima de uma violência ou alguma coisa assim, e pensa em fazer com o seu agressor a mesma coisa, acreditem, a dor não passaria. E é isso que Jesus vem nos ensinar. A gente sabe que dói, a gente sabe que é difícil, que determinadas situações são muito complicadas de se perdoar, mas o perdão é para nós, porque o que nós fazemos é por nós. Agora, o que o outro faz é problema do outro, diz sobre ele, sobre as escolhas dele, sobre o que ele faz e o que ele gostaria de fazer e de ser, né? Tudo tem o seu tempo. E a gente precisa aprender a se desvencilhar dessas mágoas, da raiva, do ódio, das angústias. A gente precisa fazer melhores escolhas. Fazer melhores escolhas inclui em se escolher todos os dias. Escolher o nosso bem-estar, escolher o amor próprio, o auto-amor, não aquele que é aparente do egoísmo, não, mas aquele que nos faz acender uma luz para que possamos iluminar os outros. Então, nós precisamos nos amar para poder dar esse amor para as pessoas que estão ao nosso redor. E essas histórias de reencarnação, de reparação, a doutrina espírita está cheia dessas histórias, desses avisos para nós. Não foi só Jesus, né, que nos ensinou isso. Quantos livros de André Luiz, por exemplo, a gente não vê repetidas e repetidas vezes, repetidas e repetidas histórias de adversários que se odiavam e precisavam se reencontrar novamente aqui no planeta Terra. Nosso campo de batalha, nossa escola, nosso hospital, nosso mundo de provas e expiações. Agora, por quanto tempo essas idas e vindas vão durar, depende de quem? Depende de nós. Porque as nossas escolhas, elas podem acelerar o nosso processo de evolução ou podem também atrasar e muito. O Chico Xavier tinha um amigo que se chamava Arnaldo Rocha. Ele foi marido de Meimei. E eles eram muito amigos, né? E tem duas histórias deles que eu acho ótima de reparação e lembrei e trouxe para vocês, né? Então, uma vez eles estavam caminhando e Arnaldo estava reclamando da vida, né? Que é o que a gente faz, né? Reclamar da vida. Aí Arnaldo fala: ah, Chico, estou muito triste porque nada está dando certo para mim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, estou muito chateado, tal, só reclamando. E aí Chico, né, caminhando daquele jeitinho dele, deixa Arnaldo falar, reclamar à vontade. E quando o Arnaldo cansou de reclamar, Chico falou assim: ah, Naldinho, mas eu estou muito feliz. Aí Naldinho pensa: não é possível, né? Estou aqui falando essas coisas todas, ele vai me dizer que está muito feliz? Ô Chico, tu só pode estar de brincadeira, né? E fala ele pro Chico. Ele: não, Naldinho, eu estou muito feliz porque hoje você só está apanhando. Então, o que quer dizer? Porque antes, nas encarnações dele passada, ele só batia.
Mas hoje ele está apanhando. Então Chico está feliz. Está feliz por quê? Porque ele está reparando. Ele está reparando. Então pode reclamar à vontade porque está tudo certo. E uma outra história também, né, dele com o Arnaldo, e talvez deve ter sido nesse mesmo período, né, porque ele estava também bem chateado. O Arnaldo tinha acabado de montar um escritório para trabalhar, ele era contador, então ele comprou lá todos os equipamentos, tudo, montou lá o escritório dele, e aí um dia chegou lá no centro de estudo: Chico, estou arrasado. Não sabe o que aconteceu essa noite. Invadiram meu escritório, levaram tudo novinho que eu comprei, não deixaram nada, levaram tudo, acabaram com tudo. Olha, não sei o que vou fazer. Aí reclamou, né? Reclamou, Chico ouviu. Aí no final Chico vira para Arnaldo e falou assim: meu amigo, como é bom devolver. Ou seja, também está tudo certo. Não reclama que você está se ajustando, né? Você está devolvendo, está se ajustando com a lei. Então, também está tudo certo. Né? Então, são essas duas historinhas, né? E será que a gente tem esses olhos para as coisas que acontecem na nossa vida? Né? Porque somos espíritos imortais, né? Já temos alguma afinidade com o espiritismo e sabemos que a morte não existe. Apenas a morte do corpo físico. Mas o espírito é imortal, ele tem a vida eterna. Né? Então, pergunto para vocês, será que a gente acorda de manhã pensando, atentos, nos conectando com o nosso mentor, atento às coisas que acontecem? Pensando assim: poxa, eu dei o meu melhor, eu fiz todo o possível, mas ainda assim, determinado acontecimento aconteceu comigo. Era para ser ou não era para ser? Podia ter sido evitado? Então, dentro dessas circunstâncias da família que a gente tem, do chefe que a gente tem, né, dos companheiros, marido, mulher que a gente tem, dos filhos que a gente tem nos nossos lares, né, porque acredito que muitos de vocês já devem saber, né, que a nossa família, ou quem a gente recebe na nossa casa, filho, tudo mais, está tudo ali adversário de antigamente. Pelo menos um tem. Pode até ser que um veio ali para ajudar e aguentar a barra e tudo mais, mas geralmente são adversários. E aí a gente sempre acha o quê? Que nós somos vítimas, né? Os oprimidos, os pobres coitados, e o obsessor é o cruel. Então, quando a gente só tem uma fatia dos acontecimentos, né, um ponto de vista, de fato, nós somos as vítimas, os perseguidos, os oprimidos, embora às vezes é difícil, né? A gente às vezes passa realmente por cada situação difícil, e às vezes a gente para sempre pensar: não, essa programação reencarnatória veio errado, essa programação não era minha, né? É difícil mesmo. Então, a gente precisa de força para se sustentar. E ainda por cima, tem os obsessores para dar aquele plus, né, para gente. Mas por que isso acontece, né? É a lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz, que a gente prejudica o nosso próximo, tudo isso vem de encontro a nós. Então, por isso a importância: reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. Se a gente não sabia disso antes, ou sabia e fechamos nossos olhos, nossos ouvidos, agora a gente tem que praticar isso. Será que a gente ainda está juntando adversários para as nossas próximas vidas, para perder mais tempo? Para ter mais obsessores?
Porque se os adversários reencarnam antes de nós, vai tudo ficar com a gente, ainda tem essa. A gente tem que rezar para que eles evoluem, para que eles não reencarnem aqui antes de nós. Então, o que a gente tem que estar fazendo a partir de agora, que a gente sabe disso tudo? Bom, a partir de agora, eu tenho aquele chefe chato, mala, né? Tem aquela cunhada, tem aquele marido, aquela esposa. Mas o que a gente tem que fazer? Tudo tem que ser feito e tratado com o quê? Com amor, né? Com muito amor. Porque se não for com amor, não é resolvido. O amor é sempre o grande remédio. É o grande antídoto para todas essas mágoas, raivas, sentimentos, desavenças, né? Então, mas não adianta aquela coisa que a gente até fala muito na casa espírita, né? Às vezes faz uma piadinha, mas eu vou aturar muito esse marido, essa esposa, porque aí na próxima eu venho sem ele. Então, não necessariamente, né? Depende da intenção, do amor que você construiu ali naquele relacionamento. Tudo depende. A gente não consegue enganar as leis divinas. A gente até acha, né, que vai burlar as leis divinas, que não vai ter que pagar a fatura, mas ela chega. Onde a gente estiver, ela vai chegar. Então, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, né? E por que vocês acham que a gente, então, está passando por um período tão turbulento, né, no nosso planeta? Não é só no nosso país, não, é no nosso planeta. Por que será que a gente está passando por tudo isso, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, e é urgente, a gente precisa aceitar a opinião dos outros. A gente precisa aceitar como eles são. E a gente precisa administrar a nossa raiva, nosso ódio, nossa amargura, administrar a nossa boca, a nossa língua, nossos pensamentos, nossos ouvidos, administrar as coisas que a gente publica nas redes sociais, aquilo tudo que a gente repassa nas redes sociais. Então, por que será que a gente está vivendo aqui encarnado nesse momento, né? Não é por acaso. Teve um planejamento reencarnatório, como eu falei anteriormente. Então, a maior besteira que um espírito encarnado atualmente no planeta Terra pode fazer é criar adversários por coisas tão pequenas, por coisas bobas, né? Do tipo, porque fulano não me ligou no meu aniversário, aí não fala mais, né, com fulano. Fulano tá com a minha Tupperware até hoje, não me devolveu. Fulano deu carona para aquela pessoa no aniversário, não deu para mim, né? Ou então falou com alguma pessoa que eu não gosto, não é mais minha amiga. Então a gente vai, às vezes, né, criando adversários por essas coisas, né? Por bobeira do nosso cotidiano. Porque os adversários que Jesus falou para nós não são só os inimigos mortais, como Getúlio Vargas e Carlos Lacerda foram, né? São também essas picuinhas bobas do nosso dia a dia, né? Da família, né? Que a gente às vezes cria, né? Tipo, combinamos um almoço, cada um leva uma coisa. Aí fulana vai lá e leva só uma saladinha. Não falo mais, não chamo mais, não convido mais, né?
E outras coisas mais graves, né, que acontecem muitas vezes, de irmão brigando com irmão, que não se falam há anos, né, de pais que brigam com filhos e não se falam há anos, né? Então, quanta perda de tempo, né? Então, liga lá para esse irmão, liga para esse pai, para essa mãe, né? Faz um novo começo. Deixa tudo isso, tudo aquilo para trás. Aí vocês podem me dizer, Érica, você falar isso, mas você não sabe o que me fizeram. Realmente eu não sei o que te fizeram. Mas eu sei o que você pode fazer por você. Então, a partir de agora, eu sei o que você pode fazer pelo seu espírito, pela sua evolução, pela sua saúde física e mental, porque a ciência já comprovou hoje quantas doenças do corpo físico são criadas e aparecem no nosso organismo por situações que nós não soubemos perdoar e que muitas vezes não estavam nessa nossa reencarnação, na nossa programação, no nosso planejamento reencarnatório. Mas nós plasmamos essas doenças dentro do nosso corpo físico, porque nós guardamos o quê? A mágoa, a raiva, o rancor. Então a gente precisa se esforçar para tentar entrar em contato com essas pessoas, se reconciliar, né? Então, se não for possível, o que a gente pode fazer? Fazer o quê? Terapia da prece. A gente inclui esse irmão, essa irmã, nas nossas preces diárias. A gente pode colocar o nome aqui na caixinha, mesmo que a gente no início coloque com uma certa raivinha, tem que colocar o nome, coloca. Com o tempo, com o hábito, a gente vai perceber que essa raiva, ela vai se dissolvendo. E depois a gente vai até pensar assim, nossa, sabe que até agora eu estou botando o nome aqui e está me fazendo bem? A mesma coisa na prece. A gente pode mentalizar que estamos dando um abraço nessa pessoa e está dizendo, meu irmão, eu te perdoo. Foi o melhor que você pôde fazer na época. Esse é o meu melhor agora e vai em paz. A pessoa já pode ter desencarnado ou pode estar encarnada, mas isso não tem erro. Comecem a fazer que vocês vão perceber. Aí falar, não, Érica, isso é impossível para mim, eu não consigo na minha prece fazer essa mentalização, pedir isso. Então, escreve e bota o nome na caixinha. Que aos poucos, né, e muito aos poucos mesmo, isso, como eu falei, vai se dissolvendo, mas essa nossa atitude tem que ser constante, ela tem que ser eficiente, porque o nosso esforço, como já nos diziam os espíritos, o nosso esforço em dominar essas nossas más tendências e tentar nos melhorar, perdoar, exercitar o nosso esforço será muito levado em consideração. A gente precisa se mover, né? Porque a lei divina ela tem esses alicerces. O primeiro do arrependimento. Eu fiz isso, mas eu não quero mais fazer isso. Eu tenho consciência do que eu fiz, não quero mais fazer isso. O segundo, o da expiação. Eu agora preciso me ajustar com a lei. E o terceiro, que é a reparação. Agora eu preciso devolver aquilo que eu tirei da lei, do meu irmão, do meu próximo.
E isso é muito mais fácil de ser feito com Jesus, com a espiritualidade, com os nossos mentores. Estar nessa casa aqui de amor, de afeto, de solidariedade, de praticar o bem. Quantas oportunidades, né? Eu gosto sempre de falar nesse trabalho no bem. Quantas oportunidades de mantermos a nossa mente ocupada, né? E se temos consciência que fizemos o mal nessa encarnação e ainda nos lembramos, nos sentimos culpados, venhamos para cá e façamos o bem. O amor não cobre a multidão de pecados. A dor também cobre a multidão de pecados, mas é um caminho muito mais sofrido, muito mais dolorido. Por que não pelo amor? Por que escolher tantos séculos o caminho da dor? Quando Jesus e nossos mentores estão sempre de braços abertos, nos chamando para o caminho do amor, do bem ao próximo. Então, eu espero que a gente consiga sair daqui hoje sustentados por Jesus, pelos nossos mentores, que nós estejamos sustentados por esses amigos queridos, porque se o nosso livre-arbítrio, a nossa imprevidência, a nossa imprudência, muitas vezes nos meteram já em muitas confusões, tenham a certeza de que nós só sairemos dessas confusões de mãos dadas com Jesus, com Deus, e eles estão sempre ali, à nossa disposição. Então, que possamos sair daqui com a certeza e pedindo a esse Mestre querido a lucidez para melhores escolhas, de coragem para exercer o perdão, exercer a fé, exercer o bem, o amor, dentro dos nossos corações. E para que nós também possamos acolher todos aqueles que precisam, que são muitos, a começar por nós mesmos, né? Então, que Jesus possa nos abençoar, desejando desde já uma boa semana a todos. Graças a Deus, meus irmãos. Alguém gostaria de comentar algo? Posso passar para a nossa prece. Então, meus irmãos, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai. Mentalizar essa figura do nosso Mestre e ver o quanto que é irradiado para nós desse amor. Que possamos pedir a Ele força, coragem, possamos nos esforçar para que possamos perdoar os nossos adversários, possamos ter força para continuar no caminho do bem. Que toda essa paz, que toda essa harmonia desses momentos que aqui tivemos nessa casa, possamos levar para todos aqueles que iremos conviver, possamos vigiar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, agradecendo aos nossos mentores, aos nossos benfeitores, por estarem sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando, para que possamos ter sempre as melhores escolhas. Então, que todos nós possamos retornar para os nossos lares em paz, levando conosco todas essas reflexões de hoje
e que principalmente possamos nos esforçar para praticá-las na nossa vida. E assim, então, Mestre, te pedimos a permissão para encerrar mais esse estudo que tivemos com muita gratidão no nosso coração. E assim seja, graças a Deus.